Bom dia, Macéia, bom dia, amados, queridos do Senhor, Shalom. Estamos iniciando hoje nosso primeiro culto de celebração da família de Deus. Essa manhã, às 10, à tarde, às 19 horas, nós teremos o nosso segundo culto. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Ontem uma noite quente, hoje já começou a esfriar. Começou a vir um frescor, uma névoa chegando. Você que vai chegando, já vai compartilhando, abre uma sala de vídeo, convida os irmãos para o culto. Marcelo, bom dia. Bom dia a todo mundo. Glória a Deus. Walter, bom dia. Chagas, bom dia, que bênção, Chagas, que você está se recuperando, filho. Rosimeire. Ontem, na oração da meia-noite, eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. É como se algo quebrasse. Eu senti cadeias realmente se quebrando. Houve uma paz no meu coração depois da oração da meia-noite. Eu não sei se vocês ouviram a oração comigo, mas foi muito forte a visitação de Deus e a certeza de que algo aconteceu ontem. Ontem é como se eu pudesse ver grilhões sendo quebrados. E nenhum desses dias que eu orei, Deus me levou a orar no nível que eu orei ontem, da forma que eu orei ontem. E é como se eu estivesse ouvindo um basta dos céus. E essa sensação, eu terminei a oração, meu corpo já estava diferente, eu estava diferente. E eu creio, queridos, que grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar. Verdade, Marcelo, milagres. E então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, com efeito, grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev, porque aqueles que saíram chorando, plantando a preciosa semente, voltarão com júbilos, trazendo feixes da sua colheita. Bom dia, Macéia. Bom dia a cada um de vocês. Deus os abençoe. Será um tempo de celebração tremendo. Nós estamos hoje finalizando esse mover dessa série Transformados pelo Poder da Fé. Amanhã, dia 31, nós vamos ter uma reunião às 20 horas, onde nós vamos lançar o mês de junho, o decreto profético. Os decretos proféticos, eles são uma estrada de Deus para nós. Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos ter uma celebração só para nós proclamarmos, profetizarmos o nosso mês de junho e agradecemos a Deus por tudo que Ele fez em nós, por nossas vidas nesses dias. Nesse tempo em que Ele realmente nos guardou, nos cuidou, aonde as águas se levantaram, as tempestades vieram, mas a mão do Senhor tem estado conosco a cada dia e temos vivido milagres após milagres e viveremos mais ainda. Estamos na nossa última semana dos três ciclos de 7 de milagres, dos 21 dias de milagres, e eu creio que grandes coisas nós celebraremos nesses dias. Pai, eu quero te louvar, juntamente com a igreja, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer, porque o teu amor, ele tem sido infundido em nós, e a tua vida tem sido colocada em nós, a vida de Deus, nessa vida que opera em nós, para que a morte que operava, ela saia de nós, e somente a vida de Deus opere em cada um de nós. Que essa manhã o teu Espírito nos envolva de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu declaro a tua bênção na vida de cada um dos meus irmãos. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo nesse momento
Avaré, a nossa cidade, e eu declaro essa cobertura. Assim, meu Deus, como hoje de manhã, quando eu acordei e olhando aquela névoa, eu me lembrei de um dia em Jerusalém, no Monte Sião, numa noite tão quente, quando de repente aquela névoa subiu e o Senhor disse: como o orvalho do Hermon sobre o calor do Monte Sião, assim o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E eu pude entender que o Senhor está refrescando o nosso calor com o orvalho, como o orvalho do Monte Sião, não do Monte Sião aqui da terra, mas celestial. E é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E eu quero proclamar a bênção da vida para sempre. Sim, meu Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu frescor, pelo teu cuidado, teu amor com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo Israel, abençoo Jerusalém e declaro, por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você que já está ao vivo, abra uma sala de vídeo, convide outros irmãos para nós celebrarmos juntos. Você consegue exaltar o nome desse Deus em todo o tempo? Porque nesse momento os céus e a terra estão se juntando quando você adora. Porque os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado.
adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai, porque nesses dias o Senhor tem colocado um novo cântico em nossos lábios, onde nós estamos aprendendo uma nova canção, Senhor. Há uma nova canção nos meus lábios, é uma que ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou cantando os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Quantos estão dispostos a aprender essa nova canção do Senhor? Quantos creem que o Senhor vai colocar nos teus lábios essa canção de vitória? Ficamos como quem sonha. Aleluia! Declare: há uma nova canção nos meus lábios, é uma que ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! É uma canção que o Senhor está colocando em nossos corações e nos nossos lábios. E ninguém pode tirar aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Há uma nova canção nos meus lábios, que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como quem sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus,
Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus, estou sonhando sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Hoje existe vida, onde teve pouco, Jesus multiplica. Foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, teve vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Esse não parece o seu final, pois eu sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que sua história não acaba aqui, pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim desta luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, multiplica. Quantos creem que o Senhor muda a nossa sorte? Canta essa canção comigo. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Aleluia. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Esse não parece o teu final, pois eu sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim desta luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde teve ouro, hoje é alegria. Onde foi a perda,
vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Aleluia, Senhor. Eu creio, Pai. O Senhor está construindo uma nova história na vida de cada um de nós. Esse não parece ser o seu final, pois eu sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que sua história não acaba aqui. Pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim desta luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, ele fez vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, Jesus vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde houve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Aleluias. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus. Amém. Onde foi o pouco, o Senhor multiplica. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos iniciando esse culto de celebração da família. E aí você tem os números do Pix para você fazer sua oferta, aqueles que vão dizimar, primiciar, manter sua aliança, sua fidelidade. E eu quero proclamar o melhor tempo de Deus para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E estamos falando sobre o poder transformador da fé. A fé, ela é espiritual, ela age, ela nasce no meu espírito, mas ela age na minha alma. Guarde isso. A fé transforma. Por quê? Porque a alma humana, ela não nasce de novo, ela tem que ser transformada. Então veja, o que nasceu de novo quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador foi o seu espírito. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você é uma criação nova, ou seja, o seu espírito que veio de Deus é recriado e nele já está o céu. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar em você. Olha que coisa tremenda. Quando nós tomamos consciência de que, ao nascer de novo, em tempo real, terra e céu se conectam em mim. Só que por que a maioria de nós não temos essa consciência? Porque temos uma alma que ainda filtra muitas coisas em nossas vidas e que nela ainda opera a morte e não a vida. E a vida de Deus precisa operar na sua alma. A sua alma é aquilo que você é. Você é uma pessoa. A pessoa da alma, a pessoa do que nós somos precisa operar a vida que já está no meu espírito. Ela precisa transbordar para a minha pessoa, para a minha alma. Para quê? Para que se complete o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, é o primeiro propósito da sua existência, da minha existência. Porém, a vida que hoje já opera, eu quero que você entenda isso, a vida que hoje já opera no seu espírito, todos vocês têm essa porção de fé em vocês, todos vocês têm o Espírito, em tempo real, terra e céu, céu e terra se conectam em você, porém, nem todos manifestam essa imagem, por quê? Porque ainda não permitiram que, por meio desse poder transformador da fé,
que tem como base de tudo a palavra criadora, a sua alma seja transformada. Então nós precisamos que, para operar a vida de Deus em nós, precisa sair a morte que opera em nós. Veja, a sua alma, a sua pessoa, e aqui quando eu falo isso, eu não estou apontando, eu estou constatando para você entender. Aonde que na sua alma estão aonde na sua vida estão os sentimentos de morte? É na alma. É aí que você tem mágoas, é aí que você tem ressentimentos, é aí que você tem raiva, é aí que você julga pessoas, é aí que você aponta, é aí que moram os medos, a ansiedade. A ansiedade é o mal deste século que nós vivemos. A ansiedade é uma expectativa de futuro negativo. E aonde tem ansiedade não tem fé. Fé e ansiedade não andam juntos. Só que você precisa entender que a fé que precisa matar a ansiedade, ela não tem que operar no seu espírito, ela tem que operar na sua alma. É na sua alma. Então, veja, a vida de Deus, ela precisa transbordar em nós, porque em nós opera a vida. Mas se essa vida não transborda para a nossa alma, se essa vida não transborda para o nosso ser, nós nunca vamos conseguir entender a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouco sobre um homem chamado José. José nasceu para cumprir um propósito, assim como você. Deixa eu lhe dizer, você nasceu para cumprir um propósito. Porém, dentro dessa jornada do propósito, Deus precisa tirar a morte que opera em nós, para que a vida que opera em nós transborde. Para quê? Para que a imagem do seu filho, a glória dele, ou seja, o invisível se torne visível em nós. Quando alguém olha para você e vê a visibilidade de Cristo em você, isso mostra que você começou a entender o propósito. Porque o primeiro propósito da sua existência não é ser poderoso, não é ser uma pessoa que sai vencendo demônio, vencendo isso, construindo coisas, fazendo, é manifestar a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo. Façamos o Alain, a Mércia, façamos o Ricardo, a imagem e semelhança. Ou seja, que alguém olhe para você e mesmo sabendo quem você, a morte que já operou em você, possa dizer, eu vejo uma vida nascendo, eu vejo uma nova vida. E é isso que realmente atrai glória, é isso que traz testemunho, é isso que traz mudança. Porque quando essa imagem de Deus se manifesta em você, o poder de Deus vem junto. O poder dele vem junto. Essa imagem dele é tão poderosa que ela é poderosa para atrair sua família para Jesus. Não são as suas palavras que vão atrair seus filhos para Jesus, que vão mudar os seus filhos. É o seu testemunho, é ver Jesus, é ver Jesus. Muitas vezes nós oprimimos nossa família querendo que eles mudem de igreja. E aí eles olham para as nossas vidas e percebem que apesar de que tem uma vida operando em nós, nós não fomos transformados. Então por que mudar de lugar se não houve transformação? Mas quando alguém vê essa transformação em nós, essas pessoas começam a desejar a mesma transformação. Essa é a diferença entre o homem espiritual e o homem religioso, a mulher espiritual e a mulher religiosa. O religioso, a religiosa oprime os outros. O espiritual inspira. E eu quero profetizar que você será um inspirador de gerações. Você será um inspirador. Deus vai receber. Deus vai fazer com que você possa ser tão transformado que a sua família receba uma nova mulher, uma nova mãe, receba um novo pai, um novo irmão, receba um novo filho, e alguém possa dizer realmente, eles não só foram para a igreja, eles mudaram de vida, porque em você ainda opera muita morte, apesar de que dentro de você tem vida. Pare e pense, quando você abre a sua boca tem sido boca de vida ou de morte. Quando você julga, quando você olha para as pessoas, quando você fala, quando você solta, como que você tem isso? Como que as pessoas são impactadas
por aquilo que você fala, por aquilo que você mostra. Porque o que eu quero nesta manhã dizer para você é que a vida de Deus já opera no seu espírito, mas agora ela quer operar na sua alma, no seu ser, em quem você é. Porém, existe algo que, a única coisa que precisa morrer em nós, para que a vida opere, é o grão de trigo, somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz que quando o grão de trigo morre, ele multiplica. Quando esse ser que é você morre, ele multiplica, ele não fica só. Em nós só precisa operar uma morte, a morte do nosso ser, do nosso eu. Quando a morte do meu eu, ela se evidenciar, a Bíblia diz que quando o meu eu morre, ele multiplica a vida de Deus, porque ele abre espaço. É mais ou menos como uma semente que dentro dela tem um poder tremendo. Quando ela morre, ela se abre, e ao se abrir, nasce uma planta. Ei, tem uma planta para nascer em você. Mas essa semente dura, enrijecida, cheia de conceitos velhos, religiosidades. Pare e pense. A maior parte das coisas que você pensa não são bíblicas. A maior parte dos conceitos que você tem não são bíblicos, são religiosos. Muitos de vocês usam conceitos dito bíblicos que você nunca nem teve a curiosidade de ir na Bíblia para ver se está na Bíblia. Porque você ouviu, porque você aprendeu. E você julga as pessoas baseado nessas doutrinas ditas bíblicas que não são bíblicas, que lhe transformou num milho duro, numa semente dura. E o Senhor o tempo todo querendo fazer vida brotar. Então nessa manhã eu venho aqui dizer para você com muito carinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que as aflições do tempo presente, elas operam para quebrar o grão. Eu vou voltar. As aflições operam em nós para quebrar o milho duro. Para que a vida comece a operar em nós. As aflições não vieram para nos destruir. Pelas aflições são gerados vencedores. Em Atos, no capítulo 14, a palavra do Senhor diz que pelas lutas e provações nós fôssemos acessados ao reino, tivéssemos acesso ao reino. Os apóstolos da igreja primitiva, eles tinham a alegria de passar pelas provas, porque eles sabiam que aquilo estava quebrando neles o que poderia impedi-los de entrar no reino. Então veja, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Por quê? Porque ela só tem um objetivo: quebrar o grão duro. Quebrar o grão duro. Quebrar essa dureza. Quebrar esses conceitos. Quebrar essas coisas. Você traz conceitos na sua vida que você defende eles com unhas e dentes, até chegar um momento que você encontra o limite da sua vida e você diz: que conceito é esse que só me manteve sozinho? Que me manteve orgulhoso, que me manteve soberbo, ferindo pessoas, julgando pessoas, apontando pessoas, massacrando minha família, massacrando quem está do meu lado, me sentindo melhor do que os outros. E vida dentro de você querendo fluir. Vida querendo fluir. Porque em você já opera a vida de Deus. Mas na sua alma está operando ainda morte. Só que a vida de Deus que já opera em você, ela só vai alcançar as vidas que estão precisando quando a sua alma quebrar e essa vida transbordar, porque daí você não vai ficar só. Você não fica só. Você vai multiplicar. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não na nossa parte. Então, o primeiro passo, o vaso é de barro. Diga bem, bem forte para você mesmo: o vaso é de barro. Se é de barro, quebra. Então, a gente só toma consciência que somos vaso de barro quando enfrentamos limites. Porque no dia a dia, a gente luta tanto pelo poder e não entende que nós fomos chamados para refletir, que quando encontramos o nosso limite, nos desesperamos. E aí você percebe que uma doença pode nos derrubar, que um problema financeiro pode nos derrubar, uma depressão pode nos matar,
que uma situação recorrente desse mundo que a gente pode viver pode nos surpreender a cada momento, porque o vaso é de barro, porque o vaso não é de ouro. O Senhor não plantou um tesouro num vaso bom. A glória está no tesouro que está dentro de você, deixa eu te lembrar isso. E enquanto esse tesouro não aparecer, é só barro que tem aí. É só barro que tem aí. É vaso frágil. É vaso frágil, que um dia você está lá, é o herói da fé, no outro dia você quer morrer. Um dia você está lá, passando por cima de todo mundo, um trator, e no outro dia você percebe que você não é nada mais do que barro. Mas eu venho trazer essa palavra, nessa série Transformados pelo Poder da Fé, para que você possa entender que você é fruto da escolha de Deus. Eu vou repetir: não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, João 15,16, mas eu escolhi vocês, sabendo quem vocês são, sabendo das fragilidades, sabendo de tudo. Eu escolhi vocês e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, queridos, nós vivemos num tempo em que a nossa alma, ela não sossega. Veja, você não consegue parar numa ministração como essa sem zapear no seu celular, sem ficar olhando do lado, olhando para o outro, porque sua alma está agitada. Você às vezes está no culto, mais interessado no que está acontecendo na terra do que o céu está falando. Por quê? Porque a alma, ela não quer morrer. Porque esse grão duro quer permanecer. Para que continue operando, morte. Então parece que é mais importante o que está acontecendo no Instagram do que o que os céus estão falando para a sua vida agora. É mais importante saber o que o YouTube está falando, onde está o presidente, onde está isso, do que o que Deus preparou para a sua vida. Pare e pense. Qual foi a última vez que você conseguiu parar para orar sem ficar vagueando de um lado para o outro? Que você parou para ouvir a Deus sem ficar olhando, zapeando no seu celular? Qual foi a última vez que você ficou só na presença do Senhor e largou o seu celular de lado, largou as coisas de lado, que você conseguiu ficar 5 minutos? Pare e pense. Como pode operar o poder dessa vida se tudo que você alimenta é poder de morte? Quando você sai de um processo como esse, você está fortalecendo o grão duro e não enfraquecendo ele. E aí você se torna uma pessoa julgadora, uma pessoa cheia de ansiedade, cheia de medo, de raivas, de tudo. Então nós precisamos entender esses momentos que Deus está falando conosco. Então ele está dizendo, vocês precisam entender que a excelência de tudo que ele plantou em nós foi num barro, foi num vaso de barro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas nunca desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só o que ele está dizendo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nossos corpos. Da mesma forma que a morte se manifestou no corpo dele e a vida se manifestou no corpo dele, eu também me identifico com o meu Senhor. Eu trago essa morte no meu corpo para que a vida dele se manifeste em mim. Pois nós que vivemos estamos sendo entregue sempre à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Para que cada dia, por amor a Ele, somos entregues à morte todo dia. Por quê? Porque precisa morrer em mim o que tem que morrer, para nascer em mim o que tem que nascer. Tem que morrer o grão. Diariamente o Senhor tem as formas de matar esse grão, porque nós não ficamos sozinhos. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé. Olha que a fé é um espírito.
A fé é um espírito, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco, pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja sendo consumido, o interior, contudo, se renova dia a dia. Posso ouvir um amém, queridos? Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Vamos falar junto esse versículo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para cada um de nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Tem coisas eternas que estão para se manifestar nesses dias, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se ela se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, pois neste tabernáculo nós gememos nesse corpo, desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu, se é que estamos vestidos e não fomos achados nus. Quem são aqueles que anseiam por isso? Os que não foram achados nus, aqueles que já estão vestidos de Deus, agora querem se revestir. Olha o que ele está dizendo: se você já é vestido, se você já tem um espírito, então agora você precisa se revestir desse espírito, se revestir, porque na verdade, nós que estamos neste tabernáculo gemendo, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito Santo. Aleluia! Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque andamos agora por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos e um dia nos apresentemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Amém? Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não vos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de gloriar na nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízo é para vós, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morremos. Se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa manhã? É isso que ele está dizendo. Existe uma vida que já opera em você. Existe uma vida que ela já opera em você. Essa vida opera no seu espírito. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, porque ele está dizendo que tem uma fonte que foi plantada no seu espírito. Você já é uma nova criação. O seu espírito já é novo. Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, a minha carne, o meu ser, o meu eu precisa ser transformado. Para quê? Para que, apesar de operar a vida dentro de mim, eu não opere morte para aqueles que estão ao meu redor. Eu não venha operar morte para aqueles que estão ao meu redor. Para que eu possa cumprir o propósito eterno de Deus e sendo transformado de glória em glória. Como eu falei para vocês sobre José. José foi levantado como um libertador. José foi levantado muito cedo. E todos aqueles que são levantados muito cedo, eles sofrem oposição das trevas. Para quê? Para que aquilo que Deus determinou não se complete.
Satanás, ele tenta oprimir o homem que tem uma chamada. Talvez você diga, mas eu tenho sido oprimido na minha casa, eu tenho sido oprimido no meu ambiente de trabalho, eu tenho sido oprimido. Deixa eu lhe dizer algo, fica tranquilo. Deus está trabalhando na sua vida muito mais do que as opressões que o inimigo está trazendo. E aquilo que está sendo hoje, algo que você está reclamando, querendo fugir, é a forma que Deus vai usar como leve e momentânea tribulação para quebrar esse grão duro, para quebrar esse poder de morte que ainda tem em você, para que a vida dele possa se manifestar. Porque é nesse lugar que Deus lhe quer. É lhe curando, é lhe trabalhando, é lhe restaurando. Então a Bíblia diz que José começou a receber sonhos de Deus, porque o espírito daquele homem era um espírito de excelência. E quando ele compartilha os sonhos, ele arruma inimigos. José foi ferido, José foi vendido, quase foi morto, foi mandado escravo. E quem olha a vida de José, dentro dessa perspectiva, daquilo que se vê, que o apóstolo Paulo diz que não é real, aquilo que se vê é passageiro. Quem olha para a vida de José, naquilo que se vê, poderia dizer, acabou. Por quê? Porque nós, e aqui eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, nós, apesar de sermos espirituais, nós somos aperfeiçoados no natural, na carne. E nós estamos julgando a vida por aquilo que se vê e não por aquilo que nós cremos. Você está julgando sua vida por aquilo que você está vendo hoje. Você está julgando sua família por aquilo que você está vendo hoje. Você está julgando seus negócios por aquilo que você está vendo hoje. Você está julgando sua igreja por aquilo que você está vendo hoje. Você está julgando o Brasil por aquilo que você está vendo hoje. Você está julgando tudo por aquilo que os seus olhos estão vendo. Por quê? Porque apesar de ter vida dentro de você, a sua alma ainda opera morte. E você não consegue ver o que é eterno. Você não consegue ver a glória. Pesada é a glória que há de se revelar. Pesada é a imagem que vai se manifestar. Pesado é o que Deus está trazendo. E é por isso que nos seus discursos diários, você fala do que você vê e não do que você crê. Porque você precisa deixar esse grão morrer, para que se cumpra o propósito eterno de Deus. Não tem coisa mais tremenda do que um homem e uma mulher de Deus que no meio de todas as catástrofes e temporais, ele consegue ver além. A Bíblia diz que Eliseu estava em Dotã, e quando ele amanheceu o dia, o monte estava cercado pelos sírios, e o seu servo voltou correndo dizendo, estamos perdidos. E ele disse, Senhor, abre os olhos dele, porque ele só vê o óbvio. E quando os olhos dele se abriram, ele viu que o monte já estava cercado por aquilo que não se vê, mas que é real, os anjos do Senhor. E foi uma das maiores vitórias. E eu quero proclamar hoje em nome de Jesus, que o Senhor vai quebrar esse grão, o Senhor vai quebrar esse grão e você vai começar a ver além. Suas palavras serão palavras doces, serão palavras de vida, pessoas serão abençoadas, porque você não vai operar mais morte, você não vai mais operar morte pela boca, você não vai operar mais morte pelos gestos, você não vai operar mais morte pelos seus relacionamentos, você não vai operar mais morte com esses conceitos velhos, envelhecidos, adoecidos, de um grão duro que se endureceu por causa das dores, das perseguições, das angústias. Em nome de Jesus, você não vai operar mais morte quando estiver falando das pessoas, porque você, quando não tiver nada de bom para falar de alguém, você vai profetizar. Em nome de Jesus. Você não vai mais operar morte quando abrir a sua boca para falar de alguém, para falar dos seus filhos, para falar do seu marido, da sua esposa, para falar dos seus amados, para falar da sua nação, para falar do seu trabalho, dos seus amigos de trabalho, da sua igreja, dos seus líderes, dos seus discípulos. Você não vai abrir mais a sua boca para declarar o que você está vendo, porque se você não consegue, você vai profetizar, porque tem vida de Deus que vai quebrar, que está sendo quebrada, que está rompendo a morte que opera na sua alma. Essa morte que opera na alma, ela precisa dar lugar. Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Você nunca conseguiu entender esse versículo. Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Como por amor a ele eu sou entregue à morte? Porque a única morte que precisa morrer em mim todo dia é a morte do meu ser, da minha alma. Esse grão duro, religioso, cheio de conceitos,
conceitos que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, da minha geração de Adão. Conceitos que eu for levando, que me faz um trator de esteira, que me faz uma pessoa cheia de confusões e que me faz ficar só. Sabe por que você está só? Não é porque o mundo não gosta de você, é porque não suporta as durezas que você faz, é porque não suporta as palavras que você libera, porque tem muita gente que está doido para ver a vida que está em você, que lhe ama, que quer se aproximar. Tem gente que se aproxima de você com medo da próxima pancada que vai receber, porque sabe que tem vida em você, mas quando você abre a boca é só morte, quando você abre a boca é só destruição, quando você faz um gesto é só dor. As tribulações vêm para quebrar esse grão, porque o propósito de Deus com a sua vida é muito maior do que você imagina. Ele colocou um tesouro nesse vaso de barro. Eu não sei, quantos estão entendendo isso, queridos? Eu não vim hoje aqui para lhe encher a bola. Eu não vim aqui hoje para lhe acusar. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês que em nós já opera a vida. E para que essa vida que opera em nós, ela se manifeste, porque para manifestar a imagem de Deus é o primeiro propósito da minha vida, não é para manifestar poder. Não é para manifestar poder. Eu já vi muitos homens poderosos manifestando poder, que quando você chega perto deles, você quer correr. Você não aguenta. Você não aguenta ficar perto dessas pessoas. Sabe, não adianta você ser um grande líder, uma pessoa de fé, se essa fé não transforma você. Ela precisa transformar a minha vida. E que transformação é essa, apóstolo? Na imagem e semelhança de Cristo. O servo perfeito. O servo perfeito. Aquele que serve. Aquele que ama. Sabe, queridos, você vai começar a parar de reclamar dizendo: meu povo não quer saber de Deus. Não, o seu povo não quer saber do Deus que você está servindo. Porque esse Deus que você está servindo lhe salvou, mas não lhe transformou. E eles não querem saber desse Deus. Mas a hora que eles veem esse Deus que lhe salvou, transformando sua vida, eles vão querer esse Deus. É isso que você precisa entender. Porque tem uma palavra que é mais forte do que qualquer coisa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tem uma palavra que é muito mais forte. E o que Deus está trabalhando hoje em mim, em você, em nós. Então José, até ele ficar pronto, Deus teve que passar ele para moer o grão. Para moer o grão. Porque se dependesse de Jacó, José ia ser o menino mais orgulhoso, mais soberbo. José ia lá no campo para ver as coisas erradas do seu irmão e denunciar para o pai dele. José era o dedo duro da família. Se dependesse de Jacó, José seria só esse cara, que ia receber todos os aplausos e ficava dedurando os irmãos. Mas o que Deus tinha planejado para José era coisa muito maior. Era muito maior do que ficar dedurando o irmão deles, apontando o erro dos irmãos. Os irmãos dele eram errados? Eram. Mas o que eu quero lhe dizer é que uma pessoa errada não precisa de alguém apontando seus erros. É apontando direção, transformação, soluções, oportunidades. Então, se dependesse de Jacó, José nunca seria o que Deus queria, porque Jacó protegeu José. Deus protegeu José de outra forma, matando o grão para que a vida brotasse. E Deus faz o mesmo com você e comigo. As formas que Deus nos protege é diferente da forma que o mundo nos protege. O mundo nos protege para nos destruir, porque o mundo protege o que a gente tem de pior. O mundo protege nossas características negativas. O mundo protege tudo aquilo que a gente não deveria ter. O mundo aplaude suas péssimas atitudes. O mundo fortalece as suas atitudes ruins, a sua soberba, sua arrogância, sua mentira, seus vícios.
Muitas vezes a família protege essas coisas que não são boas e você tem tentado proteger, mas Deus não protege, porque Deus sabe que se o grão não morrer, ele fica sozinho. E a forma que Deus faz é quebrando. Você sabe como é que se quebra um grão? No moedor. No moedor. Mas depois que quebra, vai embora. Quando a semente cai na terra, quando a água vem, ela estoura, ela quebra e ela não fica só. O Senhor está estourando nossa semente. E sabe qual vai ser o resultado disso tudo? Nós não ficaremos sós. Nós não ficaremos sós. Por quê? Porque a vida que está no Espírito vai fluir e vai alcançar muitas vidas. Então José ele passou a noite numa cova. Ele viu o irmão dele mais velho protegendo ele. Ele foi vendido como escravo. Tudo aquilo foi impactando a alma desse menino. Ele foi ser escravo na casa de Potifar. Ele fez do melhor. E lá ele foi perseguido. Ele foi humilhado. Foi para a prisão. E cada um desses momentos Deus foi trabalhando na vida de José. Quando José, ele interpretou o sonho de Faraó, estava chegando o momento de Deus para a vida dele. Porque para aquilo Deus havia colocado ele, para ser aquele que iria dar comida para toda a geração. Quando José nasceu, a mãe dele disse: meu nome é colheita, meu nome é colheita, dá-me ainda, Senhor. José nasceu para alimentar uma geração. José não nasceu para alimentar o ego dele. E eu quero lhe falar nessa manhã, você nasceu para alimentar uma multidão, você nasceu para abençoar muita gente, você não nasceu para viver dentro dos seus egos, dentro do seu egocentrismo, da sua vidinha, ali enclausurada dentro desse grãozinho duro, endurecido, que você diz: não, eu sou desse jeito mesmo, eu nasci desse jeito, eu vou ser para sempre. Não, você é o propósito eterno de Deus, você nasceu para cumprir um propósito muito maior, a sua existência foi uma exigência de Deus para que o propósito dele se acontecesse, e ele está trabalhando para que esse propósito aconteça. Eu quero que você lembre disso. O poder transformador da fé, ele quebra essas coisas em nós para que a vida de Deus opere, e quanto antes eu posso dar esse meu grito: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, mais rápido a vida de Deus vai se manifestar em nós. Você é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa, você não é essa pessoa horrível que você construiu ao longo desse tempo. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. Deus conheceu você muito antes de você nascer. Você não é essa pessoa que você construiu e que tem feito muita gente falar mal, não ter amizade, e você vai nutrindo tudo isso na sua alma, fortalecendo esse grão. Ninguém gosta de mim, as pessoas me perseguem, tem inveja de mim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que essa vida velha que as pessoas não gostam, Deus está querendo matar ela, para que a vida de Deus possa fluir em você. Possa fluir em você. E é isso que a gente precisa ter em mente. José teve que perder tudo para ganhar tudo. Mas a Bíblia diz que quando ele casou, ele teve um filho. E ele disse: o nome do meu filho é Manassés, Menahem. O Senhor me fez esquecer. Deixa eu lhe dar uma palavra. Deus não faz ninguém esquecer nada. Ou Deus cura, ou não cura. Sabe qual é o problema de muita gente? Que acha que esqueceu dores, que acha que esqueceu mágoas, que acha que esqueceu ressentimento, até encontrar com quem lhe feriu. E quando você se encontra, vem tudo à tona. Porque ferida ou cura ou não cura. Ninguém esquece ferida, principalmente ferida da alma. José falou: agora eu não me lembrarei mais da casa do meu pai. Não, eu não vou mais me lembrar. E ele, na terra do esquecimento, ele acha que está tudo bem. Ele coloca uma caricatura nova. Ele agora parece um egípcio. É um judeu vestido de egípcio. É o líder, é o homem mais forte, é o homem mais poderoso. Até um dia quando ele encontra os seus irmãos. E quando ele encontra os seus irmãos, aquilo que ele falou não era verdade. Deus me fez esquecer, o ódio apareceu. A morte apareceu porque a morte estava operando ali.
não a vida que Deus havia dado. Veja quanta vida tinha dentro de José, capacidade de interpretar sonhos, capacidade administrativas, capacidade de fazer coisas tremendas. Aquele homem tinha tudo de Deus, mas na alma dele operava a morte. Eu quero falar isso para você hoje. Na sua vida, já tem tudo de Deus, mas se ainda na sua alma operar a morte, você está correndo riscos. Porque Deus lhe chamou para um propósito muito maior. Sabe o que estava em risco ali? A nossa redenção. Porque a redenção da humanidade estava plantada na família de José. Não era nos egípcios. Sabe o que estava em risco ali? Judá. E sabe de onde que veio o leão da tribo de Judá? De Judá. O homem que José não queria proteger. O homem que José não queria alimentar. Sabe o que estava em risco ali? Jacó. Por causa da dor. Olha só o que a dor faz. Olha só o que essas durezas fazem conosco. Essa morte que opera ainda na nossa alma. E José, disfarçado. Porque sabe qual é o grande problema de quem opera morte quando deveria operar vida? Se disfarça para ferir o outro. Eu vou repetir. Se disfarça para ferir o outro, para dar o troco. Porque agora eu tenho nas minhas mãos o poder. Ele se disfarçou. Os irmãos dele não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. Sabe por quê? Porque quem fere esquece, mas quem é ferido nunca esquece. Porque ferimento a gente não esquece, ou cura ou não cura. Ou cura ou não cura. E eu venho nessa manhã dizer para você que tem uma cura de Deus para você. E a cura está na morte. Na morte. Porque é essa morte que me faz liberar vida. O diabo não consegue tentar um morto. Ele só vai tentar quem está vivo. E José faz um plano de prender o irmão dele, Simeão, da mesma forma que prendeu ele, de angustiar o pai com Benjamim. Você consegue imaginar o plano desse homem disfarçado? Eu posso lhe fazer imaginar assim. São os mesmos que você tem feito para vingar. Disfarçadamente. Você tem feito a mesma coisa. Consciente ou inconscientemente. Sabe por quê? Porque você achava que Deus ia lhe fazer esquecer do seu sofrimento. Mas Deus não faz ninguém esquecer nada. Deus ou cura ou não cura. O que você precisa hoje é dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais morte operando na minha vida. Eu quero a vida que já está no meu espírito operando na minha alma. Eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero perdoar, eu quero restaurar, eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver algo novo. Nós cantamos direto. Em vez de falar eu quero, você declara eu vou viver. Eu vou viver. E a Bíblia diz que José faz toda essa tramóia até que um dia o Espírito Santo mexe com ele. E ele se revela. E ele se mostra. Porque ele entendeu que ele era pior do que os irmãos dele. Ele era pior do que os irmãos dele. Porque nele operava a mesma morte que operava neles. Mas nele operava a vida que não tinha nos irmãos dele. Olha que interessante. A morte que operava nos irmãos dele operava nele. Mas tinha algo na vida dele que os irmãos não tinham. A vida de Deus já estava nele. Então eu sou pior do que eles. Porque eu já tenho vida e eu não deixo a vida fluir. Eles só deixavam fluir o que tinham. Porque só havia morte neles. Mas em mim já tinha vida. Deixa eu lhe dar essa palavra nessa manhã. Em você já tem vida. Em muita gente que está fazendo coisas contra você, só tem morte. Então quando você se disfarça para dar troco, quando você se disfarça para fazer o que você tem feito, você está sendo pior do que eles. Porque você tinha vida para fluir e prefere fluir morte. Que tal matar esse grão de trigo? O poder transformador da fé, ele tem que nos transformar. Tem que nos transformar. Tem que nos transformar. Quando José se revelou,
A Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou que o Egito todo ouviu o choro daquele homem. E o choro daquele homem, juntamente com os irmãos dele, foi cura. Foi cura. Cura para tudo. E José foi cumprir o propósito. Ele se tornou realmente aquele que foi à frente, para que fosse preservado a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá. Deus vai usar você nesse dia. Tem uma cura de Deus para você. Tem uma cura da sua vida. Porque em você já opera a vida. E todas essas situações que você passou, não era para endurecer mais o que já era duro, mas para quebrar o que era duro, para que a vida de Deus alcance sua alma. Lembre, o seu espírito foi recriado. Sua alma só pode ser transformada. Ela não pode ser recriada. E o que recria a nossa alma é a palavra viva de Deus. Quantos aqui estão entendendo? Essa manhã é uma manhã de cura para nós. É uma manhã de cura. Porque já tem vida dentro de você. Já tem vida. Versículo 12 diz: de modo que em nós opera a vida. Amém? A vida. A vida. A vida. A vida. Diga isso hoje: em mim opera a vida. E a vida que está no meu espírito vai ter que fluir para minha alma, para minha carne, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Enquanto nós vamos louvar, eu quero que você aí na sua casa comece a olhar para dentro de você e você possa dizer ao Senhor: eu não vim aqui assistir hoje uma live, e eu entendi hoje, meu Deus, que eu não tenho que pedir para o Senhor me fazer esquecer das minhas dores. Eu quero morrer das minhas dores, para que a vida que já está em mim. Senhor, eu fui chamado com o primeiro propósito: manifestar a Tua glória, manifestar a imagem do Deus vivo. Esse não parece ser o teu final, pois eu sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que sua história não acaba aqui, pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, vida. Onde teve pouco, Cristo multiplica. O Senhor está trazendo mudança para as nossas vidas, transformação para as nossas vidas. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Quantos creem nisso?
uma oração nessa manhã. Diga para Ele: Senhor, eu aceito a vida que já está dentro de mim. Eu tomo posse. Eu não quero mais esquecer de nada. Eu quero ser curado, eu quero ser curada. E eu entendi, Senhor, que eu só vou ter um novo cântico na minha boca quando esse grão morrer. Porque daí a vida que está no Espírito vai fluir pela minha vida. Aleluia. Esse não parece ser o teu final, pois eu sei que o sol nasce depois de um temporal. Sei que sua história não acaba aqui, pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim desta luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde houve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Esse não é o teu final. Amém? Esse é só o começo. Diga isso para o Senhor. Senhor, agora eu entendi. Eu só estava conseguindo ver aquilo que era passageiro. Chegou momentos que eu achei que acabou, mas é só o começo do melhor, daquilo que eu não conseguia ver. Você está entendendo? É só o começo de algo muito maior, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, que não se veem são eternas. Tem vida na sua alma, no seu espírito, para fluir para a sua alma. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Posso ouvir um amém? Você pode escrever aí um glória a Deus. Eu posso sentir essa vida. Como eu disse para vocês ontem à noite, na intercessão da meia-noite, eu pude sentir correntes se quebrando. Esse não parece ser o seu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que sua história não acaba aqui. Tá só começando. Pois eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim desta luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi o choro, hoje é alegria. Onde foi a perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Esse não é o teu final. Amém? Diga bem alto para você mesmo: esse não é o meu final. É só o começo. É só o começo do melhor de Deus para a minha vida. Quantos entenderam essa palavra? Quantos foram ministrados, abençoados? Você que vai fazer sua oferta, primícia, aqueles que têm honrado a minha vida, eu quero glorificar o seu nome. Você tem sido uma bênção na minha vida, me honrando com suas ofertas, com seu amor,
aqueles que têm sido fiel para a igreja, nos seus dízimos, que o Senhor te multiplique de uma forma tremenda, tremenda. E eu declaro, queridos, que nós começamos o melhor tempo de Deus, o melhor tempo de Deus. Não é o seu final. Posso ouvir um amém, queridos? Não é o meu final, é só o grão duro que está morrendo, é só o que precisava morrer que tinha que morrer, e o Senhor teve que usar aflições, porque muitas vezes a sua palavra não me tocou, o seu espírito não me tocou, ele precisou usar das aflições, ele precisou fazer comigo como José, me tirar da casa do meu sossego para me passar pelas provas, para que a casca fosse quebrada e a vida pudesse brotar. Deus está quebrando a casca para que a vida brote. Deus abençoe vocês, igreja. Como eu amo fazer parte desse corpo. Como eu amo fazer parte dessa família. Como eu amo fazer parte desse grande corpo chamado Macéia. Deus lhes abençoe. Às 19 horas hoje, Deus tem algo poderoso para fechar esse tempo nessa série Transformados pelo Poder da Fé. E amanhã às 20 horas faremos o lançamento profético do mês de junho, porque nós somos um povo profético, que andamos em fé e andamos por fé. O poder da fé tem que transformar a minha vida. Bata aqui de a minha vida. Antes de manifestar poder, eu preciso manifestar a imagem do Deus vivo. Aleluia. Deus abençoe Juliana, Deus abençoe Solange, Deus abençoe Heloísa, Samuel, Deus abençoe Rosana, Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia, Maria Solange, um bom dia. Deus abençoe Juliano, glória a Deus. Deus abençoe Samuel, Rafa, Deus abençoe Lúcia, Campos, Cláudio, Sônia. Deus abençoe cada um de vocês, Antônio, Chagas. Deus abençoe Mateus e toda a família linda, Conceição, Isa, Regina, Osvaldo. Deus abençoe todos vocês, filhos queridos. Adriana, Levin, Deus abençoe Vera, Levin, Deus abençoe Macéia, Deus abençoe, queridos, que tempo tremendo. Flávia Silva, Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Que culto maravilhoso, que tempo maravilhoso. Deus abençoe, igreja, em nome de Jesus.